suicídio em si, ele vem de uma depressão, e a depressão ela vem da ansiedade. E eu nesse vídeo não venho falar de nenhuma dessas coisas, eu só venho falar de um fator que ele interfere sim na ansiedade ou na depressão, que é o fator de você estar presente no aqui e não agora. Você não se importar com o passado, nem com o futuro, você está totalmente no presente. E isso não vai, se você estiver presente, tu não vai gerar ansiedade nem nada. Tu vai automaticamente diminuir esses 800 mil mortes por ano e a cada 40 segundos uma morte. Então, a falta de informação é muito complicado. Mas, então entenda esse vídeo, assista ele até o final e veja, entenda certinho como funciona, que tu vai mudar a sua mente, a sua percepção da vida. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com o vídeo. Tamo junto. O poder do agora. E aí, rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu venho falar sobre o poder do agora, o poder da presença. Eu li no livro de Eckhart Tolle, O Poder do Agora, onde ele fala sobre como você está presente, né? O que isso influencia. E, cara, influencia bastante, porque, por exemplo, a ansiedade, ela vem do ato de você pensar em algo que não aconteceu. Como, por exemplo, tu vai, sei lá, apresentar alguma coisa numa sala de aula, né, como acontece muito, né, tu vai apresentar na sala de aula alguma coisa lá na frente, pá, uma, sei lá, uma slide, alguma coisa, pá, e aí tu começa, né, a ficar com medo do que as pessoas vão pensar de você, do que as pessoas vão, sei lá, rir de você e pá, de você errar. Você automaticamente começa a pensar em algo que não está existindo naquele momento, né? E aí, isso automaticamente lhe gera ansiedade. E isso vem do ato de pensar em algo que não está existindo, ou de você pensar em algo que já existiu. Como, por exemplo, o seu amigo xinga você. Aí, no outro dia, tu lembra daquele xingamento e você sente aquela raiva ainda. Você ainda tá um pouco puto com ele ainda. Você automaticamente tá remoendo algo que já aconteceu. O único momento que tu poderia ter ficado puto era o momento que ele te xingou. Ele te xingou naquele momento, tu ficou puto e já era. No outro dia, as pessoas costumam pensar naquelas coisas, entende? Então, é muito foda isso, porque igual eu dei o exemplo, um amigo xinga você, e aí no outro dia tu ainda tá puto com o cara. Aí no outro dia tu tá puto com o cara ainda. Claro que sim, com o tempo vai diminuindo, sei lá, em uma semana tu já tá de boa. Mas com o tempo, né, você não poderia ter ficado uma semana puto com o cara. Tem que ter ficado um dia ali e já era, entende? Você automaticamente não deve se apegar a essa sensação, esse pensamento de algo que já aconteceu. Então, igual eu falei pra você, xingou você, por exemplo, se no outro dia tu ainda lembra daquele xingamento, você não tá vivendo o presente. Sei lá, tu tá pondo aqui, tá enchendo um copo d'água e tu tá pensando no amigo seu que xingou, no seu trabalho que tu vai ainda fazer, nas coisas que tu tem que fazer, né? Sei lá, no bolo que tu vai cortar ali pra comer, e tu não tá focando aqui no presente, tu não tá prestando atenção, tu não tá focando aqui na água que tá escorrendo da jarra pro seu copo, entende? E aí tu tá pensando em outra coisa. E se tu tiver muito se projetando em outras coisas, automaticamente esse copo vai transbordar e tu, derramou aqui, nem percebi, sabe? E aí os caras falam, uai, você tá doido, tá distraído. E é isso, muita gente, comigo também, eu tô fazendo uma coisa e pensando em outra. A nossa mente funciona assim, né? A nossa mente, ela tem essa função, e essa função é muito boa, porque se eu vou fazer, por exemplo, um trabalho, eu estou pensando em outras coisas, em outras ideias, algo que não existe, eu vou ter uma performance boa para poder ter uma criatividade melhor, entende? Como, por exemplo, sei lá, eu tô igual eu tô tomando um banho, pá, vou pensar em fazer tal vídeo de tal jeito, pá, beleza, uma ideia boa, é algo bom, mas não é bom porque eu não tô fazendo nada de vídeo, nada naquele momento.
Eu tô tomando um banho, eu tenho que prestar atenção no banho, eu tenho que prestar atenção no sabonete, no shampoo, na água escorrendo no corpo, e não no que eu vou fazer depois, ou o que eu deixo de fazer. A gente tem que parar com isso e começar a viver o presente, entende? Então, como por exemplo também, o que acontece muito, o homem vai chegar na mulher desconhecida e ele começa a pensar em outras coisas, em ser julgado, no que ela vai pensar, se você tá bonito ou não. Você automaticamente tá pensando em algo que nem existiu, tá se julgando de algo que nem te julgou ainda. Então tu não tá vivendo o presente, tu tá pensando em outra coisa. E aí você me pergunta, mas por que a gente deve parar de fazer isso? Porque, cara, se tu não vive 100% naquilo, tu automaticamente tá vivendo outra coisa. Então, como por exemplo, tu vai beijar uma mina, ou por exemplo a mina, né? Uma mina ou o cara beijou você. E aí, pá, tá te beijando e pá. E se tu descobrisse que essa pessoa tava te beijando e automaticamente tava pensando em outra pessoa, pensando em beijar outra pessoa, como que você se sentiria? Meio substituída, né? Fala, porra, tá me beijando e pensando em outra, né? Ou transando também pensando em outra. Então, se tu vive a sua vida pensando em outra vida, sei lá, eu tô andando de bicicleta e eu tô pensando que eu tenho uma moto. Eu tô pensando que eu sou um cara rico e tenho uma moto, uma motona. E eu tô aqui com a bicicleta imaginando que eu tenho uma moto. Automaticamente eu tô substituindo aquele momento meu. E esse momento meu se torna desagradável. Eu olho para a bicicleta e fico decepcionado, porque eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter. Então, você tem que aproveitar, igual eu dei o exemplo, tu tem que aproveitar aqui a bicicleta e falar, nossa, cara, essa bicicleta foda aqui, pá, sabe? Mesmo que seja uma bicicleta simples, mas tu tem que, cara, tu vive o presente, tu não vive o passado ou o futuro, tu tem que viver o presente. Então, tu tem que focar e estar presente no momento, certo? E isso também diminui a ansiedade, cara. A ansiedade vem do ato de você pensar em algo que não está existindo no momento. A ansiedade vem de você ficar, tipo, a palavra já fala, ansioso por algo. Você automaticamente pensa, e se acontecer isso, e se acontecer isso, e se não acontecer isso? Você automaticamente fica ansioso por aquilo. E isso lhe gera ansiedade. A ansiedade vem disso. Então, se você é um cara que vive o presente, opa, tava distraindo aqui, vou focar no presente. Você automaticamente diminui a sua ansiedade, porque tu tá vivendo o presente, não tem como tu ficar ansioso. E a ansiedade gera depressão, né? E a depressão gera suicídio. É mais ou menos assim os pilares que acontecem. Não que você, por exemplo, tem depressão e tu vai se matar, não. Mas tu tem mais probabilidade de se matar do que uma pessoa normal, entende? Então, mais ou menos isso. E, cara, pra tu estar presente no momento, tu tem que se perguntar. Se pergunta toda hora, eu estou presente, estou 100% aqui, estou focado. E também observa seus pensamentos. Um teste muito bom é meditar. Eu vou trazer um vídeo mais sobre meditação, mas tu pega e tu, sei lá, senta, né? Senta numa posição assim de lótus, com a coluna reta e presta atenção na respiração, mais nada. Só tenta prestar atenção na respiração. Você vai perceber que às vezes sua mente vai te tirar do foco e vai te levar para outra coisa. Sei lá, eu tô focado na respiração, por exemplo, focado na respiração, e do nada eu começo a pensar em outras coisas que eu tenho que fazer, e eu começo a viajar naquilo, aí eu, opa, voltar aqui na respiração. Começa a fazer isso, cara. Faz esse teste. Tu vai ver que a sua mente vai te levar toda hora para fora do presente. Tenta prestar atenção no presente aqui, ó, na sensação das suas mãos, na sensação de você estar sentado na cama ou no chão, onde você estiver fazendo a meditação, a sensação da respiração entrando no ar e saindo. Presta atenção nisso, no que está acontecendo aqui no agora, no presente. Mais nada. Só foca nisso. A sua mente vai te tirar do presente. Isso é muito louco, cara. E, e aí você me pergunta, mas por que a nossa mente nos tira do presente? Quem que é? Cara, eu acredito muito que a nossa mente tem duas pessoas. Tem a forma consciente e a forma inconsciente. A forma inconsciente é que te tira do aqui e do agora, que tira do presente e que te dá uns pensamentos. E a forma consciente é a forma que você raciocina. Como, por exemplo, você quer chegar numa menina e você fica com medo, sabe? Aquele medo é uma forma inconsciente.
A vontade, né, é a forma consciente de você pensar na mina, de você querer chegar nela. Tipo, tu quer chegar nela e essa sensação de querer chegar, de objetivo, por exemplo, é uma forma consciente. Outra coisa, você vai dormir, já aconteceu comigo também, acho que deve ter acontecido com você, de você deitar pra dormir, né, o corpo cansado, você tá querendo dormir, tá na hora de dormir, pá, não tem barulho externo, nada, tá tudo bom pra você dormir. Tu deita na cama, quando tu acomoda a cabeça no travesseiro, a sua mente começa a pensar demais. Parece que a sua mente tá na feira. Tu começa a pensar um monte de coisa aleatória. Começa a pensar demais. Automaticamente, você quer dormir, você olha pra sua mente assim e fala, caralho, que porra de pensamento é esse? E tu começa a seguir esse fluxo de pensamento. E aí você chega até num ponto de abrir o olho, ou você levanta pra tomar uma água, alguma coisa assim. Já aconteceu com você? É porque a sua mente tá ali, ó, tá galerando toda hora, né? E pá, e conversando, e querendo, sei lá, mano. E você tá ali querendo dormir, tu quer dormir, mas tua mente tá a milhão, ó. A milhão. E isso pode acontecer no dia a dia também. De você perceber que a sua mente tá a milhão. Tu vai dormir a milhão também. E tu simplesmente quer dormir, cara. De boa. Mas sua mente não quer dormir. É porque isso é a sua forma inconsciente. Essa mente é outra pessoa. E quando tu. Cara, o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, é um livro muito bom. Onde você vai começar a prestar atenção que você não é a sua mente. Você não é o seu corpo e você não é a sua mente. Como por exemplo que eu dei, você quer fazer algo, mas a sua mente não deixa. Eu quero dormir, mas eu tô pensando demais. E com isso eu não consigo dormir. Então automaticamente a gente tá tendo aqui uma confluência, né? Um quer dormir, o outro não. O que quer dormir é a forma consciente, o que não quer é a forma inconsciente. Agora a gente tem a parte do corpo. Por que a gente não é o nosso corpo? Como por exemplo, eu pego meu braço e aí eu pego, sei lá, uma agulha e aí eu falo, eu não quero sentir dor. Aí eu vou lá e furo com a agulha. Aí eu vou sentir dor. Isso tem muita chance de eu sentir dor. Automaticamente, eu não sou o meu corpo. Porque ele sente algo que eu não quero sentir, como por exemplo. Como por exemplo, muito engraçado, a menstruação. Eu nunca pesquisei sobre isso, a parte do corpo, né? De você não ser o seu corpo. Mas eu acredito muito nisso, né? De tipo, como por exemplo, a mulher que menstrua, aí ela fala, esse mês eu não quero menstruar. E ela vai lá e menstrua do mesmo jeito. O que ela quer não muda nada do corpo dela. Ou como por exemplo, eu quero aumentar os meus seios. Aí ela vai lá e não tem como aumentar, só pensando naquilo. Então ela automaticamente não é o corpo dela. O corpo dela é um corpo. A aparência também. Eu, tipo, sei lá, a pessoa se acha feia e não quer ter essa aparência. Não tem como ela mudar assim, sabe? Só querer e já era. Porque ela não é o corpo dela. A mente também. Nós não somos a mente. A mente pensa, a gente fica com ansiedade em alguma coisa e várias coisas. A gente não quer sentir aquilo, mas a gente sente. Como por exemplo, eu não quero ficar puto com minha namorada. E aí minha namorada faz qualquer coisa, eu fico puto. Ou por exemplo, eu não quero sentir ciúmes da minha namorada. Eu vou lá e sinto ciúmes. Do mesmo jeito. É minha mente que faz eu sentir ciúmes, não é eu. Eu não quero sentir, mas eu sinto. Então, cara, a sacada que tu tem que entender é que tu não é sua mente. Cara, faz um teste. Quando tu for dormir e a sua mente começar a pensar demais, eu quero que tu não pense, eu não sou minha mente, e eu quero que você se desgruda da mente. Você, tipo, em vez de você estar dentro da mente, você dá um passo para trás e você se desgruda da sua mente. Eu vou fazer uma metáfora aqui, um exemplo de tipo, tu tá num trânsito, o trânsito movimentado, vamos supor que os carros estão tudo buzinando e essa buzina seja o pensamento. Tu tá pensando, né? Demais, os carros tudo buzinando, pá, 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 pá. E tu tá lá dentro do carro buzinando também. E aí você tá com vontade de abrir o olho, tá com medo daqueles pensamentos, tá puto ao mesmo tempo. E aí tão lá tudo buzinando, né, pá. O que que tu faz? Ao invés de tu tá buzinando junto com todo mundo, tu automaticamente se torna um pedestre e começa a andar no trânsito e olhar todo mundo buzinando, mas você não tá. Tu olha todo mundo buzinando assim e passeia sobre lá, entende? Então, outra coisa também, tipo,
Vou dar um exemplo, né? Como da feira, por exemplo. Você tá numa feira e aí estão os feirantes tudo gritando, tudo não sei o que, um barulheira da porra e os compradores também tudo gritando, não sei o que. Essa gritaria seria os seus pensamentos. E aí tu quer dormir, pá, e a sua mente parece estar na feira, gritando, não sei o que, e beleza. Pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí tu quer dormir e não consegue. E aí, vamos imaginar que os pensamentos sejam os feirantes, os compradores, pá. E tu tá ali no meio da feira, mas tu não é um comprador e tu não é um feirante. Vocês entenderam? Tu não é, cara. Tu não é nada da mente. A mente tá pensando demais, mas como tu não quer pensar demais, tu automaticamente não é os compradores nem os feirantes. Aí tu automaticamente passeia sobre sobre o ambiente da feira e você vai observando os compradores, vai observando os povos gritando e pá. Uma coisa que aconteceu comigo, cara, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas vai ser muito top. Que tipo, eu tive uma crise de ansiedade quando eu fui dormir. Depois que eu li o livro do Poder do Agora, eu tive uma crise de ansiedade ao dormir. Eu fui dormir, pá, eu senti uma crise de ansiedade. Tipo, chegou ao ponto de meu corpo começar a tremer, eu parado assim, começar a tremer. E aí eu pensando demais, pensando em um monte de coisa, e pá, só coisa negativa. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o teste. Eu peguei e ao invés de eu seguir o fluxo dos meus pensamentos, eu parei, comecei a observar eles. Comecei a parar e comecei a observar como uma segunda pessoa. Em vez de eu estar vivendo os pensamentos, eu dei um passo para trás e comecei a observar eles como uma segunda pessoa, não, uma terceira pessoa, observando eles assim. E aí eu comecei a observar eles e comecei a comecei a perceber os pensamentos que vinha, comecei a ver quais pensamentos que vinham e pá, comecei só observar eles, mais nada, vinha um pensamento, eu começava a observar ele, aí vinha outro, observava, e eu comecei a observar, e eu tava muito ansioso esse dia. E aí eu não tava conseguindo dormir, cara. Eu tava com vontade do caralho de abrir o olho, de tomar uma água, de fazer alguma coisa para distrair. Mas eu não, continuei aqui, tentando ficar presente no momento. E comecei a observar os pensamentos. E cara, os pensamentos foi diminuindo, até que uma hora eu me dei conta que eu tava de boa, eu tava relaxado, tava com sono, tava quase dormindo já. Porque eu parei de viver os pensamentos e comecei a observar eles como uma terceira pessoa, como é, que eu não seria mais aqueles pensamentos, não seria mais a minha mente. Faz esse teste, cara. Quando tu estiver pensando demais, começa a não julgar, não querer parar de pensar. Não fala assim, eu quero parar de pensar. Não pensa assim. Eu quero que tu simplesmente observa. Fica observando os pensamentos que vêm. Mais nada. Simples. Tu automaticamente vai perceber que tu não é os seus pensamentos. Que tu é sim um observador. E com isso tu vai diminuir a ansiedade e vários benefícios que vai estar te ajudando na vida. E é mais ou menos isso o vídeo de hoje, de você estar presente no momento do aqui e do agora. Então faz esse teste, rapaziada, tamo junto. Muito obrigado se você está assistindo o vídeo até aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal e bora viver mais presente aí, rapaziada. Tamo junto, falou e tamo junto.